Esperando de Braços Abertos. E nós vemos que essa história é bem conhecida, como o pai de 2 filhos perdeu um filho de uma certa forma, o filho deixou o seu lar e se perdeu no mundo. Mas o pai nunca desistiu, nunca perdeu a esperança. Ele sempre estava pronto, de braços abertos, para receber o seu filho de volta. Eu vou começar a ler a partir do versículo 11, acompanhe silenciosamente na sua Bíblia. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Irmãos, imagine só a situação deste filho. Ele tinha tudo que podia desejar na casa de seu pai. Seu pai tinha uma fazenda, tinha os seus bens. E com certeza o pai amava o seu filho, cuidava bem de seu filho. Mas ele queria esse tal de liberdade que o mundo quer nos oferecer. Na verdade, não é liberdade, mas é o que dizem. E ele foi, perdeu todo o seu dinheiro e ele agora estava mendigando comida, disposto até a comer a comida, as sobras do que os porcos comem. Continuando no versículo 17, e tornando em si, ou seja, ele caiu na real e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na sua mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cefado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Oremos então. Santo Deus e Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade de ouvir do Teu Espírito Santo através da palavra. E eu peço, Pai, que o Senhor possa me usar como um vaso de bênção, apesar de minhas falhas, me use apenas como um conduíto, Pai, um canal pelo qual o Senhor possa falar. E que cada pessoa aqui essa noite possa receber, ó Pai, uma bênção da Tua palavra, que nós possamos estar atentos, de ouvidos abertos ao Espírito Santo, que possamos não só entender o recado que o Senhor tem para nós, mas também obedecê-lo, Pai. E tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperando de braços abertos. Esta noite nós vamos falar sobre o filho pródigo, e ele pode nos lembrar de cada um de nós, pois nós somos todos pecadores, e uma vez ou outra nós estamos com aquela tendência de nos desviar. Mas veja só a condição deste filho pródigo e a condição de cada pecador que nós encontramos aqui neste mundo. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 15, versículo 16, que o pecador é uma pessoa imunda. O pecador é imundo, sujo, é o que diz Lucas 15, 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Este filho pródigo que uma vez morava na casa de seu pai, na fazenda de seu pai, com certeza vestia-se melhor, ele estava tão desviado, ele estava a este ponto em que ele estava comendo ali junto aos porcos. Quantos de vocês já viram porcos numa fazenda? São grandes e sujos, imundos e fedorentos.
é uma coisa que não atrai muita gente, pelo menos não para ficar ali e permanecer junto com eles. O porco é bom para depois degustar de certas partes, mas o porco em si não é algo agradável. Ninguém vai querer ali se jogar no chão junto com os porcos e brincar com os porcos, além de os meus filhos talvez, mas ninguém vai querer isso, porque são sujos, são criaturas imundas, vivem na lama. Você vê eles tomando aquele banho de barro, eles se enrolam naquele lamaçal, e a comida deles, não importa se está cheio de barro e sujeira, eles comem daquele jeito, são imundos. E este filho pródigo estava deste mesmo jeito. Ele perdeu tudo que ele tinha, e ele estava ali junto com os porcos, comendo a comida dos porcos, comendo os restos. Ele estava imundo. Mas a Bíblia diz que todos nós somos assim. Isaías 64, a primeira parte do versículo diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Imagine só, na época do Velho Testamento, havia muitas pessoas que tinham doenças, e lepra era uma coisa muito comum, e as pessoas usavam certos panos para limpar as suas feridas, e tirar aquele pus, aquela sujeira, e cuidar de si. E aquele pano, então, era usado só para isso, não seria usado para lavar o seu rosto ou outra coisa, pois era um pano sujo mesmo. E a Bíblia fala que mesmo as nossas boas obras, tudo que nós fazemos, a nossa justiça, a pessoa que se acha mais certo neste mundo, a Bíblia diz que até as suas justiças são como aquele trapo de imundícia, aquele pano usado para limpar as feridas. Aquele pano nojento, sujo, imundo, é o que a Bíblia compara às nossas justiças. Ou seja, nós não temos como fazer o bem, pois somos pecadores. E todos nós somos pecadores. O pecador é imundo, e não há quem possa apontar o dedo para outro e dizer: olha este imundo, pois nós também somos assim. Todos nós nascemos no pecado. Davi diz em Salmo que mesmo após ser concebido, ainda no ventre de sua mãe, ele já era pecador. Todos nós somos pecadores, e a Bíblia fala que então nós somos imundos. Este filho estava imundo naquele momento. Além dessa condição de estar imundo, ele também estava, veja, em segundo lugar, longe de Cristo. Longe, e não só de seu pai, mas longe de Cristo o pecador está. Lucas capítulo 15, versículo 13 diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra bem próxima. É o que diz? Não, uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. O filho pródigo não quis apenas sair de casa e morar na mesma cidade, não quis apenas um pouquinho de liberdade e morar de frente ao seu pai, ou morar na mesma rua. Não, ele queria fugir. Ele não queria nada que lembrasse de seu pai, de seu irmão. Ele queria ir embora. E a Bíblia diz que ele pegou, juntou as suas coisas, fez a sua mudança para uma terra bem longe. Quando nós procuramos nos desviar, nós não apenas desviamos um pouco, mas nós paramos bem longe de Cristo. Quando o filho erra, ele não quer fazer aquilo que é errado bem próximo do pai, pois ele sabe que ali, dobrando a esquina, virando, entrando numa outra porta, o pai vai estar pertinho para cobrar dele. Ele vai escondido, o mais longe possível dos pais, para cometer aquele pecado, aquela coisa errada. E quando nós então estamos em pecado, nós estamos longe de Cristo também. Este filho pródigo, ele pegou tudo que ele tinha e ele foi para uma terra bem longe. Além de estar longe, veja outro versículo que fala isso, Isaías capítulo 53, a primeira parte do versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Vocês conhecem bem aquela história da ovelha perdida. O pastor ali, contando as suas ovelhas, tinha 100, mas uma delas estava faltando. E o que ele fez? Ele deixou o seu rebanho e ele foi em busca daquele carneirinho, daquela ovelha.
E aquela ovelha não estava ali por perto, ele tinha que sair e ir um pouquinho mais distante para encontrar a sua ovelha desgarrada. Quando nós nos desviamos, nós estamos longe de Cristo. O pecador que ainda não tem Cristo como Salvador, que nunca recebeu a Cristo como Salvador, está bem longe de Deus. Então a condição do pecador é essa. O pecador é imundo e o pecador está longe do Pai. Veja em segundo lugar a atitude de um pecador. Como deve ser a atitude? Em primeiro lugar, nós possamos negar o nosso pecado, negar o nosso erro, negar tudo aquilo, mas nós estamos apenas enganando a nós mesmos. Você pode perguntar para qualquer pessoa, você já cometeu algum erro, algum pecado? Aquele que diz que nunca, já está mentindo, está cego ou se enganando a si mesmo. Então, quando nós estamos prontos para mudar de vida, prontos para pôr aquilo para trás, prontos para mudar dos nossos caminhos, nós temos que tomar algumas atitudes. Este filho deixou seu pai, foi e gastou todos os seus bens. A princípio deve ter sido maravilhoso, com aquela herança, quem sabe a fortuna que ele levou consigo. Ele foi e conseguiu uns amigos por causa do seu dinheiro. E olha, é bem fácil você conseguir certos amigos no mundo quando você tem alguns recursos, mas não são amigos verdadeiros. São apenas interessados nos seus bens. E ele foi e viveu aquela vida que ele tanto queria. Mas logo ele caiu na real. Ele viu que ele estava errado. E veja então as atitudes que ele tomou e as atitudes que nós temos que tomar também. Primeiro, reconhecer o seu pecado. Ele tinha que reconhecer o estado em que ele estava, reconhecer que ele estava em pecado e que ele estava desviado. Capítulo 15 de Lucas, versículos 17 e 18, diz: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Naquele momento ele reconheceu que ele havia errado. Ele reconheceu que ele estava no fundo do poço. Ele reconheceu que ele estava longe de seu pai, em pecado, e que ele queria então voltar ao seu pai. Ele disse que pecou. Ele havia então reconhecido este fato, ele estava admitindo o seu pecado. Nós queremos as bênçãos de Deus em nossas vidas, e às vezes nós pensamos: Deus, por que eu não estou recebendo as suas bênçãos? Por que o Senhor não está respondendo as minhas orações? Mas o primeiro passo é reconhecer o pecado que possa estar escondido no nosso coração. Nós temos que reconhecer aquilo que está fazendo uma separação entre nós e Deus, pois a Bíblia bem diz claramente que os nossos pecados fazem com que Deus vire o seu rosto para conosco. Os nossos pecados, aquilo que nós escondemos no coração, faz separação entre nós e Deus então não pode responder às nossas orações. Então o primeiro passo, a primeira atitude que nós temos que tomar é reconhecer o nosso pecado. Sim, pequei. Sim, eu sou culpado. Sou pecador e estou falhando neste ponto. O filho pródigo reconheceu que ele havia pecado e muito. E ele estava pronto a tomar uma decisão. Ele estava pronto para voltar. Então, primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, após reconhecermos nosso pecado, nós temos que voltar para Deus. Voltar para o nosso Pai. Voltar para o lugar que nós o deixamos. Versículo 20 diz: e levantando-se, qual foi o primeiro passo? Foi para seu pai. Não adiantava ele reconhecer o seu pecado, não adiantava ele olhar ali para os porcos e dizer: puxa, vocês são imundos. Não adiantava ele apenas reconhecer o seu ponto em que ele havia chegado, não adiantava ele apenas dizer: sim, eu sou pecador, estou em pecado. Ele reconheceu, mas ele fez algo a respeito de seu pecado. Ele queria se livrar do seu pecado, então ele queria voltar para o seu pai. E nós, quando reconhecemos que nós estamos em pecado, nós temos que tomar o primeiro passo em direção a Deus, voltando para Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos
que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus promete nos dar alívio, paz e consolo quando nós nos aproximamos dele. Amém? Olha, se nós estamos enfadados com os nossos problemas, em pecado ou entristecidos por causa de algo em nossas vidas, nós temos que reconhecer isso, mas tomar o primeiro passo para voltar para Deus. Alguns dizem que Deus nos deixou. Na verdade, Deus não nos deixou em nenhum lugar. Ele está ali esperando no mesmo lugar que nós o deixamos. E nós é que temos que virar, então, as nossas costas para o pecado, e Deus estará ali esperando por nós. Então, voltemos para Deus, deixemos este pecado para trás, deixemos, seja o que for que está nos embaraçando, atrapalhando a nossa vida, deixemos isso para trás e voltemos para Deus. Mas quando ele chegou perante o Pai, ele tinha que tomar uma outra atitude, e era a de se humilhar. Depois de reconhecer o nosso pecado, voltando para Deus, nós temos que nos humilhar. Lucas capítulo 15, versículo 21 diz: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Veja só essa frase: e já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, às vezes nós reconhecemos nosso pecado, admitimos que temos errado, mas nós aproximamos Deus com a atitude errada. E nós estamos, às vezes, com até um pouquinho de orgulho. Errei, mas não foi nada demais, né? Este filho reconheceu que ele estava em pecado, e ele estava tão contrito, tão humilde, que ele chegou perante o pai e disse: olha, pai, eu sei que eu errei tanto, e eu nem sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele estava se colocando perante o seu pai, não como filho, mas como um servo. Ele disse que ele estava disposto a voltar como um servo, trabalhar para o pai, e apenas para ter um lugar onde morar. E ele chegou com aquela humildade, com aquele coração quebrantado e arrependido. Não adianta nós reconhecermos o pecado, mas não acharmos que é grande coisa. Nós temos que nos humilhar perante nosso Pai e dizer: Deus, eu tenho pecado contra ti. Eu errei e eu admito isso, estou me humilhando perante a tua presença. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis na correção e disciplina dos nossos filhos. Às vezes o filho comete um erro e nós estamos ali tentando seguir a Bíblia, os princípios bíblicos, usando a vara, oração, amor. A criança vê que comete um erro, mas às vezes é difícil ela admitir e se humilhar e dizer assim: eu fiz algo de errado. É difícil. E nós, como crentes, nós às vezes somos tão teimosos quanto as crianças quando fazem errado. Nós temos que admitir que estamos errados, nós temos que nos humilhar perante o nosso Deus e tomar essa atitude. E assim, então, nós poderemos ver o terceiro ponto, que é a atitude do nosso Pai perante nós. A atitude do nosso Pai. Veja só a atitude que o pai deste filho pródigo tomou em relação ao seu filho. O que mais destaca para mim é o fato de que o pai estava esperando por seu filho. Vocês já perceberam isso na história? Que o filho voltou, mas com certeza o filho não tinha nenhum celular para ligar para o pai: ô pai, estou chegando. Não deve ter escrito nenhuma carta avisando para o pai que que estaria vindo tal dia. Imagine que ele veio assim de surpresa. Ele estava tão contrito, arrependido, ele estava assim, imaginando o tempo todo como seria a recepção de seu pai para com ele. Será que o pai vai querer que eu volte, vai me mandar embora? Como será a atitude de meu pai? E a Bíblia mostra que ele, ao chegar próximo, veja no versículo 20, e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Como é possível o pai ter visto seu filho de longe ainda, se ele não estivesse esperando por ele? Como seria se ele tivesse apenas: esquece esse filho, vou cuidar do meu outro filho, dos meus afazeres, da minha fazenda. Ele nem teria percebido que o filho estava voltando. Mas imagino que dia após dia, aquele pai orava por seu filho, e com a esperança de que um dia ele voltaria,
ele ficava ali esperando por seu filho, ele sempre aguardando, sempre de olho, sempre esperançoso que o seu filho voltasse. E naquele dia, ele viu ainda de longe. Olha, você não precisa estar próximo de Deus para Deus te enxergar. De longe, naquele barro, lamaçal, no fundo do poço, basta você virar as suas costas para o pecado, olhar para Deus, e você voltando para o Pai, Ele te vê de longe, amém? O nosso Deus nos vê de longe, mesmo estando em pecado, em trapos de imundícia, Deus nos enxerga, Deus nos vê, Deus está esperando por nós. Não há pessoa que tenha cometido pecados demais, que Deus já virou suas costas para ela. Deus está aguardando, esperando por todos, e Deus vê cada um ao nos aproximarmos dele. E isso é um versículo que nos traz muito consolo, porque às vezes nós pensamos, será que Deus pode me perdoar? Eu errei tanto, eu estou tão longe de Cristo, não há mais esperança para mim. Assim, o nosso Deus é um Deus que dá uma segunda chance, é um Deus que dá uma terceira chance, é um Deus que dá uma quarta chance, é o Deus de muitas chances. E Deus nos vê, Deus nos espera, Ele está esperando por cada um voltar, sair do seu pecado. Ele nos espera da mesma forma que o pai estava esperando pelo filho pródigo. Que bênção é saber que Deus nos ama e Deus ainda assim nos espera por nós. Além de uma atitude em que o pai nos espera, nós sabemos que também Deus nos ama. Há uma diferença de um pai que espera com a vara na mão, bravo, para bater no filho, espera ele chegar em casa, ele vai ver só. E o nosso Deus, que espera com braços abertos para nos receber de volta. Eu admito, eu já vi coisas na minha casa, e eu pensando, Cíntia, quem foi que fez isso? Espera ele vir aqui para ver. Espera, nós vamos acertar as contas, né? Nós temos que tomar cuidado para não estarmos bravos e zangados e pecarmos nessa área. Mas quem já não viu isso, talvez você fez algo e já morria de medo de chegar em casa sabendo que o pai ia dar uma surra ou algo parecido. Mas nós não temos que nos preocupar com isso. Deus, claro, Ele disciplina, corrige o filho que ama, mas primeiro Deus está com os braços abertos, esperando o nosso retorno. Deus está ali no céu, aguardando cada filho que se desviou, cada pessoa que está em pecado, voltar para Ele, pois Ele quer demonstrar o seu amor para conosco. Lucas capítulo 15, final do versículo 20. Falando do filho, quando ele levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você está imaginando essa história? Consegue imaginar o filho lá naquela estrada de chão, longe ainda o pai vê, peraí, será que é possível? Pois quem sabe quantos dias, semanas e meses o pai esperou pelo filho. E o coração talvez começou a palpitar. Imagina o pai assim, de longezinho, via aquela pessoa bem pequenininha, e aos poucos ele conseguia enxergar e viu que era o seu filho. É o meu filho sim. E ele correu, ele não ficou ali com braços cruzados esperando o filho chegar. Ele não ficou ali assim com cara fechada, ele estava ansioso para o retorno do seu filho. E ele correu, e ele lançou-se ao pescoço, abraçou e beijou o seu filho. Isso é amor. Isso sim é um amor que um pai tem para com seu filho. Amém? Olha, irmão, Deus nos ama. Não importa o quanto nós erramos, o quanto nós pecamos, Deus ainda nos ama. A Bíblia fala que Deus amou ao mundo inteiro. E nos amou de tal maneira que Ele deu o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo. E Ele deu este filho para que qualquer pessoa que cresce nele pudesse ter a vida eterna. Que grande amor. Deus nos deu o seu filho. E Ele nos ama ainda assim. Ele nos recebe, e quando nós escapamos de seus braços e fugimos e nos desviamos e entramos em pecado, Deus espera-nos novamente para retornar de braços abertos. Ele quer
demonstrar o seu amor para conosco. Em terceiro lugar, a atitude do pai não é só de esperar e mostrar o seu amor, mas é de perdão também. Ele nos perdoa. O pai demonstrou o perdão para o seu filho de uma forma bem clara e bem visível. O filho chegou esperando que o mínimo que o pai poderia fazer era o deixar servi-lo como um servo. Mas ele não imaginava que o pai ia receber de braços abertos como um filho e que lhe faria uma festa de alegria pelo retorno de seu filho. Diz em Lucas capítulo 15 que o pai mandou, como versículo 23, trazei o bezerro cefado, matai e comamos e alegremo-nos. Imagine que ele escolheu o melhor bezerro, aquele que havia guardado para tal ocasião. Porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Resta alguma dúvida de que o pai lhe perdoou? Não, o pai aceitou o seu filho de volta, o perdoou. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de algumas injustiças? Não, de toda a injustiça. Glórias a Deus por isso. Deus é tão fiel, Deus é tão justo, que Ele perdoa não só alguns pecados, mas todos os nossos pecados. Ele nos purifica de nossa injustiça. Basta confessarmos os nossos pecados. Aquele filho chegou perante o pai, ele estava ali confessando. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu. O pai o aceitou, o amou, o perdoou. O nosso Deus também nos ama e Ele nos perdoa. Ele está aí apenas esperando ouvir a nossa confissão. Ele está apenas esperando nós retornarmos para Ele. Conta-se uma história de um filho que houve vários desentendimentos entre ele e os pais, e muitos contritos, e o filho, muito rebelde, queria fugir de casa. Ele pegou as suas coisas, então, arrumou a sua mudança, a sua mochila, e foi embora, nunca mais querendo voltar para a sua casa. Foi para um outro estado, bem distante, não queria mais saber do pai, da mãe. Chega de regras, chega disso, chega daquilo, vou viver a minha vida. E dizem que ele entrou no mundo de pecado, ficando longe não só dos pais, mas de Deus. E ele, ali naquela vida que achava que é o que ele queria, mas logo, logo, todo mundo que está nessa vida descobre que não é aquela vida que nós achávamos que fosse. Não é aquela festa, aquela alegria, pois o pecado faz de nós como escravos. E ele estava ali no mundo, perdido, assim, longe dos pais, e de repente ele pensou: puxa, eu quero voltar para casa. Mas ele não achava que os pais iriam lhe perdoar, pois ele tinha brigado tanto com os pais. Ele saiu sem ao menos dizer para onde iria, e ele em nenhum momento, durante aquele tempo todo, havia se comunicado com seus pais. Ele praticamente fechou as portas. Ele pensou: eu não sei se há mais esperança. Ele escreveu uma carta dizendo que seria a última oportunidade, a última tentativa dele. E ele escreveu na carta para os pais: olha, estou arrependido, pediu perdão, mas ele não sabia se os pais poderiam o perdoar, ou se iriam querer recebê-lo de volta. Então, ele disse assim, que em tal dia, ele estaria pegando o trem de volta para casa, e o trem passava bem beirando assim a fazenda dos seus pais. E ele disse: pai, eu sei que ali tem uma cerca, e ali eu quero que vocês provem o seu perdão para mim, se vocês querem me receber de volta. Então que ponham um lençol branco ali naquela vara, bem próximo da cerca, onde passa o trem. E em tal dia, quando o trem passar, eu vou estar olhando, se naquele varal eu ver um lençol branco pendurado, então eu sei que eu posso descer na próxima parada, que vocês vão me receber em casa. Se não tiver lençol branco, eu seguirei caminho, e eu entendo vocês não quererem que eu volte para casa.
Ele deixou a carta chegar bem, com bastante tempo, e naquela data marcada ele pegou o trem. Imagina o coração daquele filho, palpitando, nervoso, não sabendo se os pais iriam querer recebê-lo de volta, pois ele havia realmente maltratado seus pais, ele havia feito tanta coisa para com eles, contra eles, ele não sabia se eles poderiam perdoar. E quanto mais próximo o trem vinha chegando da sua casa, ele já não aguentava mais esperar. E ele disse para um outro passageiro: olha, eu não aguento mais esperar, nós estamos aqui próximo, naquela curva lá na frente, vai ter uma fazenda do lado de cá, e vai ter um varal ali, você pode me dizer, ao aproximar, se tiver um lençol branco pendurado, você me conta? E o filho não aguentava olhar, ele já estava muito assim, ansioso. Então o trem foi chegando perto, aquele outro passageiro foi olhando, e quando o trem se aproximou-se, o passageiro disse: você tem que ver isso, vem olhar. Pois não apenas tinha um lençol pendurado, mas eles encheram um varal de lençóis brancos e colocaram um varal na cerca também, lençóis brancos, encheram de lençóis brancos. E não lhe restava dúvida que os pais estavam esperando por ele. E daquela mesma forma, nós não podemos ter dúvidas, Deus espera por nós. Deus está ali de braços abertos, sempre que nós erramos. Não importa o pecado pior que podemos cometer, mas quando nós nos arrependemos, Deus é um Pai de amor e de perdão. João capítulo 6, finalzinho do versículo 37 diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha, se você vier a Deus, Deus não vai te lançar fora. Como a próxima imagem mostra, Deus está ali com um varal cheio de lençóis brancos. Ele diz: eu te perdoo, pode voltar para casa. Eu te perdoo, pode vir, estou te esperando. E Deus então espera por cada um de nós. A sua atitude é essa, Ele espera por nós, Ele nos vê de longe, Ele nos ama e Ele nos perdoa. Às vezes nós conhecemos irmãos que estão desviados, ou pecadores que não conhecem a Cristo, que estão vivendo uma vida muito triste em pecado. E nós somos críticos, nós não gostamos de nos aproximar, nós pensamos que aquela vida nunca seria a nossa vida. Às vezes um irmão desviado se arrepende, volta para Deus, e nós vemos na igreja e falamos mal daquela pessoa. Mas na verdade, Deus perdoa, por que nós podemos perdoar também? Todos devemos perdoar ao irmão, porque Deus nos perdoa do nosso pecado, do pecado mais vil. Então, se você não tem a certeza da salvação, você não tem certeza de que Deus poderia te aceitar, te garanto, Ele te aceita. E nós que já temos essa certeza, não importa o que está passando no seu coração, um pecado ou outro, muitos pecados, um pecado simples, um pecado mais grave, seja o que for, se nós arrependermos, tomarmos a atitude correta de humildade e voltarmos para Deus, Deus está pronto, com os braços abertos, para nos receber.